Agora, nós sabemos, Tiago diz que Deus é perfeito, não há variação de sombra, ele é a luz perfeita. Deus não há pecado em Deus, Deus nunca pecou, nunca vai pecar, ele é perfeito, 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 perfeito. Perfeição vezes perfeição. Mas a Bíblia diz que Deus se arrepende. Agora, esse arrependimento de Deus não é porque ele pecou. Então, que arrependimento que é esse, irmão? Não é porque Deus pecou. Deus não pode pecar. O homem se arrepende de pecado, mas o arrependimento que Deus tem não é em relação ao pecado. Vamos entender o que é, então. Olha que coisa maravilhosa. Olha, a Bíblia disse, Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer, esse arrependimento de pecado é só para o homem que está caído. O arrependimento de pecado. Mas Deus tem um outro tipo de arrependimento dele. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Agora, olha que coisa maravilhosa, olha que grande verdade está sendo revelada para nós aqui, no livro de Números, capítulo 23. Se Deus falar alguma coisa, ele não tem que cumprir? Tem, porque ele é perfeito, ele não falha. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Muito bem, aqui foram as palavras de Moisés, no livro de Números, e ele não explica muito mais do que isso. Uma coisa é certa, Deus não tem pecado, nunca vai ter pecado, Deus não há variação de sombra, ele é a luz perfeita, ele é a perfeição da perfeição da perfeição, não existe nada incoerente ou contradizente em relação à pessoa de Deus. Mas, no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 6, veja o que Deus vai dizer para nós através do profeta Jeremias. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Grande pista que Deus está dando para nós. Grande pista. Bom, se você está indo no caminho errado, se você não está no caminho da perfeição, sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar, para que Ele possa te remoldar. Para te quebrar, irmão, há várias maneiras de Deus quebrar um vaso. Pode ser doença, pode ser problema financeiro, pode ser uma variedade de formas que Deus pode fazer para te quebrar, para que Ele possa te remoldar. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Olha o arrependimento de Deus. Não é para pecado não, viu? Como alguns denominacionais... A gente ouviu denominacional dizer que Deus também não é perfeito porque Ele se arrepende. Que coisa mais tosca. Que coisa mais esdrúxula dizer que Deus não é perfeito porque Ele se arrepende. Vamos ver qual é o arrependimento de Deus. E para que propósito serve o arrependimento de Deus? Diz assim, ó. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, irmão, quando Deus diz algo para você, quando Deus dá uma sentença para você, quando Deus mostra para você que você está se alinhando com o personagem errado na Bíblia, quando você está fazendo o papel de Judas, quando você está fazendo o papel de Ló, quando você está fazendo o papel de Saul, veja, então agora nós já sabemos qual é a consequência do papel de Saul, nós sabemos qual é a consequência para o papel de Ló. Mas se você se arrepender, se você se voltar para o Senhor, a pronúncia do juízo já está determinada, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, ó, serve para bênção e maldição. Se Deus disser assim, eu vou destruir, eu vou te destruir, eu vou te trazer praga, eu vou te trazer maldição. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se vista de saco e cinza. Para que você se arrependa, se houver um arrependimento da sua parte, então Deus retira aquela palavra. A retirada da palavra de Deus é arrependimento da parte de Deus. Mas Ele teve que dar aquilo ali para causar um impacto em você.
para te alinhar no caminho. Agora, se você não se arrepender, se você não tomar a atitude correta, então o que ele disse, ele cumpre. Mas ele tem essa capacidade de dizer algo e retirar. Deus pode prometer que você é noiva, Deus pode dizer para você que vai te dar um rapto, mas se a tua atitude não condizer com isso, então significa que teu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Poderia ter sido, mas a tua atitude até o final da jornada não condizeu, não condisse com a promessa que ele havia dado. Ah, mas eu sou eleito, irmão. Meu nome nunca vai sair de lá. Então tá bom, então eu quero ver sua vida se vai condizer com aquela eleição. Só isso. Eu quero ver se a sua vida vai condizer com aquela eleição. Olha, para a bênção e para a maldição. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Você prestou atenção? Se você fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Quer dizer, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu estou forjando um mal contra vós. Irmão, se Deus está forjando um mal contra você, se Deus está dando uma palavra de juízo contra você, por que você não se converte? Por que você não se arrepende? Por que você não melhora o seu caminho? Melhorar o caminho, irmão, é sair da vida de Ló e entrar para a vida de Abraão. Mas sabe, ao invés das pessoas se converterem, sabe qual que é a confissão das pessoas? Ah, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Nada de arrependimento, nada de conversão. Deus pode mentir, irmão? Não. Por que Deus disse para Nínive que era 40 dias e ele ia subverter aquela cidade? Ele ia destruir completamente aquela cidade. Isso aconteceu, irmão? Não. Mas por que não aconteceu? Porque o impacto daquela ameaça que Deus fez, da palavra de juízo que Deus fez, mudou o coração daquele rei. E ele influenciou toda a sua cidade que melhorasse os seus caminhos, que mudasse os seus caminhos. E agora, veja, esse foi um exemplo da parte da maldição de Deus. Olha um exemplo da parte da bênção de Deus. Deus disse para Abraão: tua semente vai sofrer por 400 anos, vai peregrinar por 400 anos. Mas depois de 400 anos, eu os tirarei com mão forte e lhes darei um libertador. Não é isso que a promessa disse a Abraão? O que acontece? Quando cumpriu os 400 anos, irmão, Deus retirou a palavra, teve que retirar a palavra dele. Por quê? Porque eles não se prepararam, eles não se converteram no nível que deveriam ter se convertido. Quando alguém tentou ajudar eles, eles rejeitaram a ajuda. Deus disse, irmão, que o rapto aconteceria em 77, através do profeta, segundo as palavras do profeta, sob divina inspiração. Oh, Deus não disse, Deus pode mentir, irmão? Deus disse que era 400 anos, levou 430. Deus disse para o profeta que seria 77. Aconteceu alguma coisa? Não, mas por que não aconteceu? Porque o povo, irmão, não estava na preparação que eles deveriam estar. Deveria ter causado um impacto maior no mundo. O mundo deveria ter se mexido. O mundo deveria ter agido quando ouviu aquela palavra. Mas não, eles não entenderam. Então Deus agora teve que retirar, se arrepender da sua palavra, usar um atributo dele que se chama longanimidade. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E Pedro disse que Deus foi longânimo nos dias de Noé. E ser longânimo, o profeta disse que o dilúvio estava atrasado. Já deveria ter acontecido. Mas o povo não se preparou. O povo não estava preparado. O povo foi lento, tardo, nécio. Então agora Deus teve que usar de longanimidade para que a palavra dele pudesse, para que a eleição dele pudesse se confirmar. Que o povo é devagar mesmo. Mas ao invés, irmãos, disso acontecer, o povo não se mexe. O povo fala: quer saber? Tá bom assim.